Bom dia, segundo ano. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje, quinta-feira, 21 de maio. Vamos começar nossa aula estudando um pouco sobre gráficos e continuar a sequência numérica. Daí nós vamos ver o antecessor e o sucessor, o número maior, o número menor, quantas ordens. Então vamos ver, aqui nós temos os gráficos. Eu tenho dois gráficos aqui. Para construir um gráfico eu preciso de pesquisa e de dados. Eu olhando esse gráfico, eu vejo algumas frutas aqui. Então o nome desse gráfico, frutas mais saborosas. Então foi feita uma pesquisa com quais são as frutas mais saborosas. Então foi escolhido morango, maçã, banana e abacaxi. E aqui é a quantidade de pessoas, de votos que escolheram essas frutas. Então aqui nós temos as frutas mais saborosas, morango. Então quantas pessoas escolheram o morango? Aí eu vou aqui nessa barra, nessa coluna e vejo aqui. Então aqui, ó, você olhar aqui morango, aí acompanha a coluna. Aí tá aqui no 35, isso quer dizer que 35 pessoas gostam mais de morango. Vamos ver agora a maçã. A maçã foi a mais votada, ó. A coluna está maior. Então eu venho aqui, ó, com a minha régua. Quantas pessoas preferem a maçã? 45 pessoas acham a maçã mais saborosa. Vamos ver a banana agora. A banana, olha a coluna da banana. Então eu venho para aqui, 40 pessoas preferem a banana como a fruta mais gostosa. E o abacaxi, vamos acompanhar a coluna aqui, ó, a barrazinha. Então 30 pessoas. Então vamos fazer aqui a linha, ó. Morango, 35 pessoas acham que o morango é a fruta mais saborosa. Então, com a pesquisa que foi feita, a maçã foi a fruta mais votada. Então, 45 pessoas acham que a maçã é mais gostosa. Vamos ver a banana. Olhando aqui no gráfico, na coluna. Ó, a coluna. Então, 40 pessoas acham a banana a fruta mais saborosa. E o abacaxi, ó, você acompanhar aqui na linha, fica maçaça. Então, 30 pessoas acham o abacaxi a fruta mais saborosa. Então, para fazer um gráfico, eu precisei de quê? De pesquisa e de alguns dados. O gráfico também tem um título. O título desse gráfico é frutas mais saborosas. Vamos ver agora o outro gráfico. Tem o gráfico aqui. Aí o nome do gráfico, altura das crianças. Embaixo eu tenho o nome das crianças. Então, eu tenho Ana, Bia, Lúcia, Beto e Pedro. E aqui do lado eu tenho a altura dessas crianças. Então, vamos ver aqui acompanhando a coluna. Vamos ver Ana. Ana, a altura de Ana é 150 centímetros. Ana, 150 centímetros. Vamos ver agora Bia. Bia tem 110 centímetros. Agora Lúcia, acompanhando a coluna. Lúcia tem 130 centímetros. Beto. É só acompanhar a coluna e do lado já está registrando a altura da criança. Beto, 120 centímetros. Vamos ver agora Pedro. Pedro também tem 150 centímetros. Então, eu olhando aqui essas colunas, qual é a criança mais alta? Então, nesse caso, eu vou ter duas. Tem Ana e tem Pedro, são as crianças mais altas, a mesma altura, 150 centímetros, 1,5 m. E a criança mais baixa é Bia, é a menor, tem 110 centímetros, certo? Então, aqui tem dois exemplos de gráfico. Para construir o gráfico, a gente precisa de alguns dados, fazer a pesquisa,
No gráfico tem o nome também. O título do gráfico que nós estudamos só é as frutas mais saborosas. E a outra, a altura das crianças. Então, esse é um gráfico de barra ou de coluna. Vamos voltar à sequência numérica. Nós vamos fazer uma sequência aumentando de 10 em 10, certo? Vamos começar de 10. Então, eu vou aumentar 10 números a mais. Então, 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. Está aumentando. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 10, 80. Então, essa sequência começou do 10 e terminou em 80. E foi aumentando de 10 em 10. De um número para outro, aumentou 10. Certo? Vamos ver agora outra sequência aqui. Vamos fazer aqui, começando de 100. Vai aumentar de 100 em 100. Então, eu vou aumentar uma centena em cada número. 100 mais 100, 200. 200 mais 100, 300. 300 mais 100, 400. 400 mais 100, 500. 500 mais 100, 600. 600 mais 100, 700. 700 mais 100, 800. Agora, o que é que vocês notam de diferente nessas duas sequências? Vamos ver. Ó, começa com 1, aqui também tem 1. 2, também tem 2. 3, também tem 3. Ó. Então, os números são os mesmos. Eu só acrescentei mais uma ordem. Qual foi a ordem que eu acrescentei aqui? Aqui eu tenho unidade, dezena. Unidade e dezena. Nessa primeira sequência, só tem duas ordens, a unidade e dezena. Nessa daqui, os números são os mesmos, só aumentou mais uma ordem. Então, unidade, dezena, então aumentou a centena, que então tem 3 ordens. Vamos agora para outra sequência. Agora vai aumentar de 5 em 5. Vamos começar com o número 10. Quanto é 10 mais 5? 15. 15 mais 5? 20. 20 mais 5? 25. 25 mais 5? 30. 30 mais 5? 35. 35 mais 5? 40. 40 mais 5? 45. Observe o último número nessa sequência. O último número, que é a unidade. Quem é a unidade aqui? 0. Quem é a unidade nesse número? 5. Quem é a unidade? 0. Quem é a unidade? 5. Quem é a unidade? 0. Quem é a unidade? 5. Quem é a unidade? 0. Quem é a unidade? 5. Então, nessa sequência, os números terminam 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Então, aqui, toda vez que for aumentando 5, vai terminar em 0 ou 5. São múltiplos de 5. Vamos ver agora, nós fizemos essas 3 sequências aumentando. Agora, nós vamos fazer essa diminuindo. Você diminui 10. Vamos começar aqui com 100. Eu tenho 100. Se eu diminuir 10, vai ficar 90. Se eu diminuir, eu tenho 90. Se eu diminuir 10, vai ficar 80. Se eu diminuir 10, fica 70. Se diminuir 10, fica 60. Se diminuir 10, fica 50. Se diminuir 10, fica
40. Se diminui 10, fica 30. Então, nessa sequência aqui, os números estão na ordem decrescente. Por quê? Porque está começando do maior e termina no menor. Agora, nessa sequência também tem uma diferença. Todos os números aqui, menos 1, tem 3 ordens. Então, qual é desses números aqui que tem 3 ordens? O número 100, não é? Tem unidade, dezena, centena. Os outros só tem 2 ordens. Unidade, dezena, unidade, dezena. O número 100 já faz parte da terceira ordem, certo? Agora, vamos ver aqui. Eu tenho uma sequência, um quadro de números, começando do número 201 e vai até 300. Então, preste atenção nessa primeira linha. Ó, 200, no último número, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 210, certo? Agora, preste atenção, do 201 até o 209. Vocês estão vendo que tem um zero no meio, não é? Então, eu não vou ler 201, certo? 201. Se eu for escrever o número 201, eu tenho que considerar que o zero é dezena. O zero aqui está na dezena, então 201. Porque se eu não ler o zero, vai ficar 21, não é? Então, aqui é um número com 3 ordens. Agora, observe a primeira coluna. Todos os números da primeira coluna terminam com o número 1. Na segunda coluna, todos os números terminam com o número 2. Na terceira coluna, todos os números terminam com o número 3. Na quarta coluna, termina com 4. Na quinta coluna, termina com o número 5. Na sexta coluna, termina com o número 6. Na sétima coluna, termina com o número 7. A oitava coluna termina com o número 8. A nona coluna termina com o número 9. E a 10ª coluna termina com o número 0. Então, aqui na última coluna, eu tenho os números, quais são as dezenas inteiras, 210, 220. Então, todos esses números terminam em 0. Então, aqui eu tenho o número de 3 ordens. Quais são essas ordens? Unidade, dezena e centena. Vamos ver aqui um exemplo. Eu vou escolher um número aqui, 247. Aqui, 247. Agora, eu quero descobrir o antecessor. O antecessor é o número que vem antes. Então, o número que vem antes de 247, 246. Quem é o sucessor é o número que está na frente, 248. Vamos ver outro número. Vamos colocar aqui, 218. 218, tá aqui. Então, 218, quem é o antecessor? 217. Quem é o sucessor? O número que está na frente, 219. Vamos ver outro número. 210. 210. Quem é o antecessor? 209. Quem é o sucessor? É o número que vem na frente de 210. Então, vai ser 211. É o número que vem após 210. Vamos ver outro número. 251. 251. Quem é o antecessor? O antecessor é o que vem antes dele. Então, o que vem antes dele é 250. 250, 251. E quem é o sucessor? 252. Então, aí nós vimos uma sequência começando 200 e terminando em 300. Então, vocês vão responder as páginas 20 e 21. Na próxima aula, vamos corrigir. Tchau e até a próxima aula.